Gálatas, capítulo 3. Então você tem que ir no Novo Testamento. Quando o Messias aparece, e o Messias é aquele que vai explicar a Torá, segundo a própria tradição judaica, ele explica, ele interpreta o Velho Testamento para os fariseus, mostrando que os fariseus estavam interpretando errado, principalmente me vem à memória agora Mateus 5, no Sermão do Monte, e ele ensina os seus discípulos, e nós temos que crer naquilo que os discípulos nos ensinaram, com base no que aprenderam de Jesus. Gálatas 3, 24 e 25, que Paulo está falando, de maneira que a lei nos serviu de aio, então um tutor, um cuidador, alguém para cuidar de nós, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, essa é a primeira palavra. Eu não estou debaixo desse cuidado, desse conjunto enorme de mandamentos, que não são só os 10, que nós procuramos obedecer, com exceção do sábado. Com exceção do sábado, nós guardamos 9. Na prática, nós guardamos 9 mandamentos. Você pode pensar que você guarda 10, mas não é muito preciso isso. Na prática, você guarda 9 mandamentos, se você for comparar com o jeito que Moisés ensinou. Mas nós procuramos guardar. Agora, isso tudo e todas as outras centenas de mandamentos tinha um prazo de validade, segundo Paulo. Esse prazo é até chegar à época que ele chama da fé. Depois que veio a fé já existia. A fé sempre existiu. Só que ele está falando de algo que começou em Cristo, evidentemente. Uma nova era, aquilo que a gente costuma falar de nova dispensação, uma nova fase do plano de Deus sobre o mundo, para os homens. Então, essa nova fase me diz que eu não estou debaixo desse cuidado, dessa instrução que foi dada. Esse tutor era uma pessoa que cuidava da criança e ensinando as coisas básicas para a criança, até a criança chegar, a criança judaica, chegar numa idade em que ela podia ir para a escola e ali ela ia aprender as coisas. Mas enquanto isso, está debaixo de um tutor. Esse tutor é a lei. A lei serviu para conduzir o povo de Deus até a chegada do Messias, quando o Messias ia trazer uma revelação melhor. Uma revelação melhor. Mas como é melhor se a do Velho Testamento foi trazida pelo próprio Deus? O que pode ser melhor do que o próprio Deus? Bom, então a gente vai ter que olhar os textos para ver se de fato a nova é melhor do que a velha, ou se eu posso ficar com a velha, né? Tem algum motivo para eu não estar seguindo a lei de Moisés? Ou será que eu devo largar a minha fé e agora procurar um grupo legalista para começar a servir a lei? Isso pode passar pela mente de alguém. Cristo é o mestre melhor de agora. 2 Coríntios 3, de 6 a 16. Segunda Coríntios 3, de 6 a 16. De novo, Paulo falando. Paulo era fariseu. Ele sabia a lei de cor e salteado. Então ele sabe o que está falando e ele foi escolhido pelo próprio Cristo para nos ensinar. 2 Coríntios 3, 6, ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Existe uma coisa nova que foi trazida por Jesus. Esse Novo Testamento não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Está fazendo alguma diferença entre a letra do Velho Testamento, escrita em pedras, ele vai mencionar isso, escrita em pedras, no versículo 7 ele fala, né? E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele chama o ministério da lei de ministério da morte. Tem um motivo para isso, né? A Bíblia diz no Velho Testamento: aquele que guardar os meus mandamentos viverá por eles. Está escrito isso.
Agora ele vem dizer que não é o ministério da vida, é o ministério da morte. Por que Paulo chama a lei de ministério da morte? E tem um motivo para isso. O motivo é por causa de nós, que nós não conseguimos guardar. Então, a maldição da morte para quem quebrar o mandamento está sobre aquele que quebrar o mandamento. Então, era um ministério que acabava levando à morte. Mas o que chama a atenção é esse contraste do novo para o velho, algo que se tornou velho com a chegada do novo. E esse novo não é da letra. Esse é um texto bastante usado nas igrejas para justificar a falta de estudo bíblico, né? Você não deve estudar tanto a Bíblia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você faz estudos muito detalhados sobre a palavra de Deus, muito delongados, as pessoas falam: não, isso não tem poder, isso não tem vida, isso não transforma vidas. Você precisa deixar o Espírito Santo falar no teu coração, e deve deixar mesmo. Mas ele vai falar isso aqui no seu coração. Por que ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica? Pensa bem, letra sem Espírito continua matando. Claro que nesse contexto aqui é o contexto do Velho Testamento, que tinha a pena de morte para quem transgredia os mandamentos. Não tem isso hoje em dia, né? A igreja não está apedrejando ninguém porque cometeu adultério nem coisa assim. Mas se você parar para pensar nas palavras de Jesus em Mateus 5, por exemplo, quando ele diz que a sua justiça tem que ser muito maior do que a justiça dos fariseus, se a sua justiça não exceder a dos fariseus em muito, então vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Isso é morte, né? Então, se você for olhar só a letra, mesmo que Jesus ensina sem o Espírito, então continua você sem saída, né? Se não fosse o Espírito Santo de Cristo nos regenerar por meio da fé em Cristo Jesus, se fosse só olhar para o que Jesus ensinou de mandamentos, porque ele também trouxe mandamentos, essa é a grande comissão, né? Fazer discípulos, ensinando eles a guardarem tudo que Jesus ensinou. Mas Jesus teve muitos mandamentos, e se você olhar só para o mandamento, vai ser um fardo, talvez até mais pesado que o de Moisés, né? Ele fala que você não pode nem olhar e cobiçar alguém, não é só adulterar. Se você pensar mal de alguém, você não está cometendo um homicídio, talvez. Então, Jesus olha o coração além das ações. Moisés lida com as ações, mas o coração também, porque ele diz não cobiçará, né? Mas o que os homens veem são as ações. Os homens julgam pelas ações. Deus, tanto no Velho quanto no Novo, ele estava julgando os corações também. Mas a lei, o juiz da lei, ele tem que aplicar uma sentença baseada naquilo que foi praticado. Então ele vai olhar a prática. Mas Jesus disse: não adianta você estar olhando só o exterior. Se o interior está sujo, não adianta nada. E nem aí você não vai entrar no reino do céu do mesmo jeito. Graças a Deus pelo Espírito Santo que ele mandou para nos regenerar, pela morte de Jesus Cristo, na fé de Jesus Cristo também, que nós podemos ter acesso à vida eterna. Mas esse texto aqui é muito claro do contraste daquilo que era fadado a se encerrar e algo que começou. Versículo 9: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, essa palavra que as pessoas não entendem, o Velho Testamento era transitório. Jesus não veio fazer um remendo no Velho Testamento. Ele veio trazer algo novo. Vinho novo tem que colocar em odres novos. Não adianta remendar o velho. O velho é transitório. Essa ideia de que o estatuto é perpétuo, por isso não vai passar. Cuidado, o mandamento, a velha aliança é transitória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então o novo não vai passar. O Novo Testamento não vai passar. Ele diz que esse permanece. Tendo, pois, tal aparência, usamos de muita ousadia ao falar. E aí ele vai continuar explicando sobre isto. Mas é bem claro nesse texto a posição de Paulo. O Velho Testamento passou. Vocês não estão debaixo da lei. Tem outros textos, eu não vou ler todos, eu separei vários, mas talvez valha a pena a gente dar uma olhada em Colossenses 2, 8.
Colossenses 2. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora veja quem são esses que trazem vãs filosofias e que tentam persuadir vocês ao erro. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, Cristo riscou essa cédula que era contra nós. Essa cédula é qual? Nas suas ordenanças, é o conjunto de ordenanças da lei de Moisés. Essa é a cédula que nos condenava à morte. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque eu era contrária a ela, evidentemente, eu quebrava os mandamentos, então a lei me condenava à morte. E a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A gente costuma dizer que os nossos pecados foram cravados numa cruz, agora estou liberto, estou salvo, perdoado, não é verdade? Mas tem mais uma coisa que foi cravada aqui que ele está mencionando, a lei, os mandamentos, a cédula que me condenava, está cravada na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Não pode comer carne de porco, hein? Eu vou mostrar para você na lei de Moisés que não pode. Ninguém te julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. Tem muitos grupos cristãos que acham que tem, que não são nem judeu-messiânicos, mas eles gostam tanto do judaísmo que eles acham que tem que praticar as festas dos judeus. Não é errado você praticar. Não é errado você não comer carne de porco. Não é errado você guardar o sábado. Se você guarda para Deus de coração, porque você quer consagrar a Deus, é o jeito como você entende, nada disso é errado. O errado é você achar que precisa disso para ser salvo e que o outro está indo para o inferno porque ele não faz isso. Então, diz o texto, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Sempre o sábado enfatizado por alguns grupos. Ninguém deve julgar você porque você não guarda o sábado, nem porque você não guarda o sábado como se fosse domingo ou coisa assim. O sábado não está sobre nós como uma lei, e se você violar, você está em pecado no Novo Testamento. Que são o quê? Versículo 17. Sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. Isso são sombras, tem um significado. Então, as pessoas muitas vezes continuam apegadas às sombras. Nós estamos vivendo a realidade espiritual hoje, trazida por Cristo e pelos apóstolos, e elas não incluem as sombras. As sombras eram um exemplo para ensinar, mostrar aquilo que viria, que era o perfeito. A nova aliança, a nova revelação, essa é o melhor